Uma das coisas bastante comuns quando você cria artes no Photoshop é você criar uma arte para divulgar alguma coisa, um produto, um serviço, um show, um clipe, uma música, qualquer coisa que você quiser. E é aí que entram os flyers. Um flyer nada mais é do que uma arte onde você pode divulgar alguma coisa. E neste tutorial nós vamos criar esse flyer usando o nosso best friend, o Photoshop. Pode vir sem medo que tá facinho. Uhul! Pra gente começar... Você gostou do meu grito inicial, né? Muita felicidade. Pra gente começar aqui, ó, no Photoshop aberto, você vai clicar do lado esquerdo na opção de New File. E aí você pode criar um novo arquivo. Aqui eu já expliquei várias vezes as coisas mais básicas. Então aqui, ó, eu vou colocar pixels, 1000 por 1000. E 72 de resolução. Aí eu tô seguindo mais ou menos não, né? Eu estou seguindo exatamente o formato quadrado. Você poderia fazer também com 2000 por 2000, 3000 por 3000, tanto faz. Mas vamos imaginar que a gente tá fazendo pro Instagram. Então uns 1000 por 1000 já tá mais do que suficiente. Se você colocar aqui uma coisa muito grande, tipo 8000 por 8000 pixels, quando você manda pro Instagram, muitas vezes ele perde qualidade. Então eu vou em 1000 por 1000, a gente dá um clique aqui em Create. Criamos, muito simples. Primeira coisa, eu vou jogar uma imagem aqui. Essas imagens que eu tô usando, né? Que são as imagens que eu baixei aqui para usar, eu baixei no site FreePic, que tem imagens maravilhosíssimas, por isso é que eu vou no FreePic. Aí eu basicamente busco por palavras em inglês. Então aqui eu coloquei, ó, pizza, aí apareceu essa imagem de pizza, aqui eu coloquei imagem, digitei fire, que é fogo, né? Apareceu essa aqui eu coloquei background, ou foi background wood, alguma coisa assim. Mas quando você for buscar imagens, você pode ir lá no FreePic. Se você quiser, pausa este vídeo, vá no FreePic, pegue imagens muito legais e vamos continuar. Aqui eu vou pegar essa aqui, ó, que é tipo um background, e você pode simplesmente clicar e arrastar em cima do seu Photoshop. Clicando nos cantinhos, ó, você pode aumentar o tamanho. Se você segurar a tecla Shift, enquanto você aumenta o tamanho, ó, ele mantém proporcional. Se você segurar Shift e Alt, ele mantém proporcional e aumenta a imagem a partir do meio. Então eu vou aumentar o máximo aqui, ó, até a gente não enxergar mais essa partezinha da madeira aqui. Você até pode deixar ela como um pequeno charme, mas eu não vou deixar. Eu acho que assim tá legal. Para finalizar, é só pressionar Enter no seu teclado. Mas não tem outra maneira sem ser o Enter? Claro que tem. Você pode clicar aqui, ó, nesse botão. Quando você clica nele, você confirma que quer inserir essa imagem. Eu acho que essa imagem podia estar um pouquinho mais escura. Então, para isso, aqui ó, no painel de Layers, deixa selecionada a camada, vem aqui em cima ó, em Image, depois Adjustments, e tem vários tipos de ajustes que você pode fazer. Professor, mas qual que você gosta mais? Então, eu gosto muito desse aqui, ó, Shadows Highlight. Na verdade, eu não posso mentir para você, né? Depende muito de época. De época? Como assim? Então, tem épocas que eu uso mais o efeito lá de Curves, tem outro que é Levels, tem outras que é esse Shadow Highlight. Nesse momento da minha vida eu tô numa vibe mais Shadow Highlight. Aqui como é que funciona? No Shadows você pode manipular essa opção para basicamente controlar o quanto de claridade vai entrar nas partes mais escuras. Então eu vou deixar tudo zerado aqui, ó, joga tudo para a esquerda. O que eu quero é essa parte de Highlight, que é o quanto de parte mais escura eu quero deixar nas partes claras. Então aqui a gente pode colocar mais ou menos por volta de uns 20. Aqui você tem os tons, ó, que é o quanto ele intensifica mais. Eu vou deixar aqui por volta de uns 70. E esse Radius é um tipo de expansão da área. Vamos deixar aqui uns 60, 70 também. Mais embaixo você tem Color, que é o quanto de saturação ele vai colocar. Aqui não precisa ser tão saturado, eu acho que é uns menos 30. Ó. Então olha só, se você clicar bem aqui em Preview, você tem antes, depois, antes, depois, antes, depois. Agora chega dessa música ridícula. Então olha só, basicamente eu coloquei um pouquinho mais de detalhes, não gosto do Shadow Highlight por causa disso. Ele consegue colocar assim, ele traz mais detalhes na imagem. Dê um ok. Legal, nosso background está feito. É claro que você poderia dizer, professor, mas a gente não poderia criar uma imagem aqui, depois uma outra imagem aqui? Então, poderia, mas nesse caso, como a gente tem uma coisa meio que já pronta, acho que compensa mais, né? Em vez de ter dois trabalhos, a gente já resolve assim mesmo. Agora eu vou fazer o seguinte, aqui nos arquivos, eu vou pegar essa pizza, e lembrando, tá? Você pode ir lá no FreePic e digitar pizza, tem um monte de pizzas maravilhosas lá. Eu vou clicar e arrastar, não aqui em cima. Onde é que você vai arrastar, professor? Vou arrastar aqui em cima nessa barra, ó. Então clique e arrasta, solta lá em cima, automaticamente ele abre como um novo arquivo. Como um novo arquivo? Como assim? Então aqui em cima, ó, esse é o arquivo
que a gente está trabalhando, que a gente colocou o background. É claro, não tem muita coisa nele ainda, mas é o arquivo que a gente está trabalhando. Esse outro aqui é a pizza que eu acabei de trazer para cá. Então aqui, eu prefiro trabalhar em imagens dessa maneira. Em vez de eu jogar nesse arquivo e recortar a imagem, né, remover esse fundo, eu prefiro remover aqui, depois eu jogo a imagem para o outro arquivo. Mas eu não gosto desse método. Então, você pode usar o método que você quiser, mas eu vou manter dessa forma. Então aqui, deixa a camada selecionada e eu vou fazer um pequeno tratamento da imagem novamente, indo em Image, Adjustments, e a gente coloca aqui, ó, Shadows, Highlights. Aqui, mesma coisa. Só que quando a gente usa esse efeito, é legal você identificar a sua imagem se ela está clara demais ou se ela está escura demais. Nesse caso, eu acho que a minha imagem ela já está puxando muito para o claro, então eu vou escurecer um pouco mais para trazer mais detalhes. Então aqui, ó, a gente tem a quantidade dos shadows, né, do quanto vai ficar claro nas partes escuras. Aqui eu vou deixar zerado também, porque eu não quero clarear mais essa base aqui, ó. Tá vendo? Se eu mudo aqui o amount, ó, a base fica mais clara. Eu quero deixar bem escurão mesmo, com bastante contraste. Aqui eu tenho highlights, onde é a mesma coisa lá, ó, é o quanto de parte mais, o quanto mais de como é que eu posso dizer, de sombras, né, vão entrar nas partes mais claras. Então aqui eu vou deixar uns, pode ser entre 10 e 20 mais ou menos. Aqui nos tons, a gente pode colocar, quanto mais você coloca, ó, mais contraste ele deixa entrar. Não precisa de muito, não. Talvez uns 40, 50. Olha só a diferença. Antes, depois, antes, depois, antes, depois. Esse radius, ó, é a expansão da área. Eu acho que também é uns 30, 40. Se eu colocar demais, ó, talvez ela fique meio escuro, né? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou chutar a boca do balão mesmo aqui, ó. Vou deixar uns 100, mais ou menos. Aqui em Color, mesma coisa. Se eu quero saturar um pouco mais essa imagem ou não, pode deixar entre 20 e 30. E esse mid-tone, ó, ele vai intensificar mais ainda, jogando mais pro... Como é que eu posso dizer? Ele vai acentuar mais essas modificações da imagem. Então aí é gosto. Ué, como gosto? É o gosto da pizza? Não. É o gosto que você tem para sua imagem. Se você quer uma imagem com menos contraste, você joga esse mid-tone aí mais para esquerda. Se você quer mais contraste, você joga mais para direita. Como eu não quero ficar nem um time, nem outro, para a gente não brigar, eu vou ficar mais ou menos no meio do caminho aqui, ó. Um valorzinho de 1, 2, menos 1, mais ou menos. Olha só a diferença de antes e depois. Vou dar um OK, e agora o que nós temos que fazer... Aham, você acertou. Temos que pegar essa imagem e jogar lá para o nosso outro arquivo. Relaxa, para fazer isso é super fácil. O que você faz? Aqui do lado... Nossa, essa seta aqui está horrível, né? Vamos para uma seta melhor aqui, ó. Aqui do lado você tem essa ferramenta. Se você clica e segura, são ferramentas de seleção. A gente vai nessa aqui, ó. Quick Selection Tool. Tem essa nova também que eu já expliquei em outros tutoriais. Eu acho, posso estar confundindo os tutoriais com os cursos online, oh meu Deus, são tantas coisas. Mas esse aqui, ele seleciona um objeto inteiro, só que nem sempre ele funciona. Então, se você quiser fazer o teste, seleciona aqui, ó, Object Selection Tool, fica em cima da sua imagem, ó, e tudo que está azul, se você clicar e soltar, ele seleciona. Só que você vai perceber que aqui embaixo, ó, ele não está selecionando. Então, nesse caso, essa ferramenta não funciona. Até tem maneira de você selecionar, depois se arruma a seleção, mas... Ai, que trabalheira terrível. Vamos de um jeito mais fácil. Então, clique e segura ali, ó. Você tem esta chamada Quick Selection Tool, onde você pode clicar e arrastar sobre a imagem para selecioná-la. O problema é que quando você começa a ter muitas definições ali, tá vendo? Tem muito contraste, tem muitos elementos, muitas cores. Essa ferramenta não funciona muito bem. Ué, então pra que você falou pra gente usar essa ferramenta? Você é louco? Não, calma. Eu falei porque a gente vai fazer o contrário. Então você clica e arrasta, ó, na área branca. Vai clicando e arrastando até selecionar tudo. Para você confirmar qual foi a seleção que ele fez, você pode clicar nesse botão e olha só. O que está vermelho é o que não está selecionado e o que está branco é o que está selecionado. Então, nesse caso, é só você confirmar se toda a pizza aqui está vermelha. Sim, está tudo vermelho. Então, tá perfeito. Aí eu vou clicar de volta aqui, ó. Isso aqui é só para confirmar, tá? Clicou uma vez. A gente tá, é ótimo, legal, é isso mesmo. Ficou pronto? É isso. Ah, professor, mas e se eu fizer a seleção e não ficar boa? Então, aí você teria que refazer a sua seleção. O que você pode fazer é com essa mesma ferramenta, ó, se você segurar o Alt e passar em algum lugar, ele vai remover seleção. Se você vir e passar em cima, ó, ele adiciona seleção. Olha a diferença. Mas nesse caso não precisa, porque se você pegar uma imagem estilo essa aqui, com background mais clarinho, funciona perfeitamente. O que eu vou fazer é, eu vou inverter essa seleção, porque na verdade ela está selecionando a parte branca, e não é a branca que nós queremos, é a pizza. Então vai lá em cima, ó, em Select, depois você clica na opção de Inverse. Aí se você pressionar aqui, ó, aquele mesmo botão, o vermelho é o que não está selecionado, ou seja, a pizza está. A gente vai pressionar aqui, ó, Ctrl
J. Ué, mas Ctrl J? O que é Ctrl J? Ctrl J basicamente vai entender a seleção que você tem e vai criar uma nova camada a partir desta seleção. Então, se você tirar esse olhinho aqui, ó, você vai ver que nós temos a pizza solta, ou seja, não tem mais background. Agora o que você faz é, vem com a ferramenta de movimentação. Clica em cima dessa pizza, cuidado, não clica na camada background, tá? É a camada Layer 1. Então, clica em cima da pizza, ó, segura e arrasta até a barra do outro arquivo, não solta aqui no meio da tela. Aí você pode fazer o seguinte, ó, você pode vir aqui, pressionar Edit e vir na opção de Free Transform, e nesse Free Transform você pode simplesmente clicar nos cantinhos, ó, segurando o Shift e segurando Alt e diminuir o tamanho da pizza até mais ou menos o tamanho do arquivo. Para finalizar, mesma coisa de quando a gente jogou essa imagem aqui. Você lembra o que eu falei? Muito bem, você acertou. A gente pode pressionar Enter ou pressionar essa opção aqui em cima. Eu pessoalmente prefiro o Enter, mas eu não fui no Enter nesse caso só para dar aquela variada. Outra coisa, essa imagem aqui em cima da pizza, eu não preciso mais. Se por algum acaso você estiver fazendo alguma arte específica, eu te aconselho a salvar isso aqui num arquivo separado, como, sei lá, pizza recortada, imagem da pizza, coloca o nome que você quiser. Porque como ela já está recortada, vai que, de repente, dá algum problema aqui, aí você perde todo esse recorte, tem que fazer o recorte tudo de novo, é terrível. Então eu te aconselho a salvar. Eu não vou salvar porque eu já tenho essa imagem salva em outro local, certo? Mas é só uma dica aqui de quem já sofreu muito nesta vida. Outra coisa, aqui ó, com a ferramenta de movimentação ainda, eu vou colocar essa pizza mais ou menos no meio do arquivo. Se você quiser ela exatamente no meio, deixa a camada selecionada. Vem aqui em cima nesses 3 pontinhos, muda Align to para Canvas. E aí você vem ó, e clica nesse botão. Ele vai ficar exatamente no meio, ó, horizontal. E aí você pode subir ou descer o quanto você quiser. Nesse momento, eu tô achando que a pizza tá meio grande, mas como eu não tenho os outros elementos ainda para fazer a comparação, né? Textos e outras imagens, eu vou deixar do jeito que tá. Meio grandona mesmo, não tem problema. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou parar por um momento que eu tô fazendo aqui e te dizer que, se você quiser, ou melhor, se você não estiver entendendo nada do que eu tô fazendo aqui, falar, meu Deus, professor, o Photoshop é muito complexo. O que você faz? Clica do lado direito no card e assiste o tutorial de como começar no Photoshop, porque lá eu explico as coisas mais básicas, é mais fácil de você entender o que está rolando aqui. Então tá com dúvida, não tá entendendo nada? Assiste lá primeiro, depois você volta para cá. Se você não quiser também, não tem problema. A nossa amizade vai continuar da mesma forma. O que pode acontecer é que talvez você fique meio confuso ou meio confusa. Mas de qualquer forma, ó, vamos continuar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou inserir uma outra imagem. Então, do lá nos arquivos, eu tenho essa imagem aqui do fogo, que eu também peguei no FreePic, tá? Aquela mesma coisa que eu já expliquei antes. Então arrasta essa imagem aqui pro Photoshop. Ué, mas por que você não jogou aqui em cima? Você jogou direto aqui? Então, é porque eu geralmente jogo no novo arquivo quando eu vou fazer um recorte. Quando não tem recorte de imagem, eu só vou inserir aqui de qualquer forma, aí eu simplesmente jogo aqui e pronto, começo a trabalhar nessa parada. Feito isso, ó, eu vou vir já nos cantinhos e talvez... Na verdade aqui não dá para saber se a gente tem que aumentar ou diminuir, então por enquanto eu simplesmente vou finalizar isso aqui pressionando o Enter e na ordem das camadas eu vou jogar aqui ó, em cima da camada do nosso background. Então pega essa camada do fogo, né? Arrasta aqui ó, e solta aqui. Ou seja, ela vai ficar atrás da pizza. O que acontece é que tá esse bloco muito escuro aqui, né? Não faz muito sentido. Então, com essa camada selecionada, vem aqui em cima na opção de Normal e você muda para Screen. O Screen, deixa eu só esconder a camada da pizza aqui para você entender. Ó. O que ele faz? Ele desconsidera dessa imagem o que ela tem de mais escuro e mantém o que tem de mais claro. Pode perceber que ela dá uma mesclada aqui. Porém, né, vamos concordar que essa mesclada aqui tá meio ruim, porque a gente ainda enxerga, né, as bordas da imagem. Então, com ela selecionada, você pode ir lá em cima, ó, na opção de Image, Adjustments, e você coloca Levels. Uma maneira de ir mais rápido do que ir lá em cima, Image, Adjustment, Levels, meu Deus, a gente não merece perder tempo nessa vida. Você pode pressionar Ctrl F, vai abrir esse painel aqui, ó, e você digita alguma coisa que tenha a ver com o nome do que você está buscando. Se é Levels, eu coloquei Lev, e aí aparece para mim, ó, Levels Adjustments. Não é New Adjustment Layers, tá? É Levels Adjustments. E aí o que eu vou fazer, ó, eu vou clicar nesse slide e arrastar um pouquinho para a direita, ó.
até ele sumir com aquelas marcas. Professor, mas que loucura é essa, cara? Então, o que acontece? Esse slide controla os tons mais escuros. Os tons mais escuros da nossa imagem era o nosso background. Lembrando, eu estou na imagem desse fogo aqui, tá? Eu não estou falando dessa imagem aqui, que a gente tem a madeira, aquele background. Estou falando dessa aqui, que é a que a gente está selecionado, que é o nosso foguinho aí. O que acontece? Se a gente coloca a opção de screen, você sabe que, professor, ele tira as partes escuras. Então, exatamente. Agora, o que acontece? Se eu pego esse slide e eu estou intensificando para que o que é escuro fique mais escuro, ele some, porque na verdade eu estou deixando o escuro mais escuro ainda. E basicamente essa ideia finalizou, você pode simplesmente dar um OK. Aqui eu vou colocar de novo a camadinha da pizza aparecendo, e com essa camada do fogo, pressionando Ctrl T, que é a mesma coisa que ir em Edit, na opção de Free Transform, eu vou aumentar os cantinhos segurando Shift e Alt. E expandir um pouco aqui, ó, como se fosse, sei lá, um tipo de fogo ali saindo de trás da pizza. Né? E também acaba dando um pouquinho mais de charme no background, criando um pouquinho mais de detalhes. Uma vez que a gente fez isso, eu vou vir aqui e colocar um logo. Esse logo aqui eu peguei também lá... Já sei, professor, você pegou lá no Free Pick, você só fala isso. Então, exatamente, eu peguei tudo lá. Então esse aqui eu coloquei Pizza Logo. O que eu vou fazer, ó, é arrastar até o arquivo do Photoshop, dar um Enter. Na ordem das camadas, eu posso deixar aqui acima de todas. Aí eu consigo enxergar esses logos todos. Aqui são os logos prontos, né? Lá no FreePix você tem alguns logos específicos, você pode baixar um arquivo que vem lá, ó, que é esse aqui, chamado EPS. No arquivo EPS você pode abrir no Illustrator, por exemplo, e fazer modificações lá. Como aqui, na verdade, é uma arte mais solta, né? A gente não vai fazer modificações de logo nem nada, eu vou usar um pronto mesmo, tá? Mas a ideia é, por favor, quando você for fazer um logo, crie o seu próprio logo ou use alguma coisa mais personalizada, né? Aqui eu estou usando pronto, porque essa arte seria uma arte só para que o cliente visse, alguma coisa mais nesse sentido. Então aí, ó, deixa selecionado. Vem aqui com essa ferramenta chamada Lasso Tool. Aí você clica e arrasta e seleciona qualquer logo. Acho que eu vou pegar esse aqui, ó. Clique e arrasta em volta. Selecionou, chegando aqui, solta. Ó. Ele já selecionou tudo. Eu vou pressionar Ctrl J, então vai pegar tudo que tinha selecionado e joga numa nova camada, que é essa aqui. Essa de baixo, não preciso mais. Você vai jogar fora, professor. Então, vou jogar fora. Então, seleciona e pressiona Delete no seu teclado ou arrasta ela até o botão de lixeira. Pessoalmente, eu prefiro Delete, né? Que é bem mais rápido. Legal, feito isso, ó, o que acontece? O nosso logo, ele tá meio estranho aqui, né? Assim, tá meio solto. Você até poderia fazer uma arte bem estranha aqui, soltar ele aqui em cima de qualquer forma, mas não faz nenhum sentido. Então o que a gente vai fazer? Deixa essa camada selecionada. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui nas opções de Image. Aí eu vou em Adjustments e eu vou clicar nessa opção aqui, ó, de Invert. Isso aqui é diferente de Select Inverse, tá? Select Inverse é para uma seleção, aqui é para imagem mesmo, ó. Então, Image, Adjustments, eu tenho Invert, o atalho é Ctrl I. O que ele faz? Ele pega o que é branco e coloca preto, e o que é preto ele coloca branco. Mas se eu tivesse cores também, por exemplo, na pizza e eu fizesse isso, ó, Ctrl I, ele inverte as cores, tá? Todas as cores têm a sua cor oposta. Eu não vou falar sobre isso aqui, porque isso aqui é um assunto para outro vídeo e tal. Mas é só para você entender que Ctrl I inverte as cores. Então o que eu quero é deixar o meu logotipo aqui em tons mais claros. Só que tá meio azulado ainda, né? Então seleciona essa camada do logotipo, pressionando Ctrl F, eu vou digitar aqui, ó, Hue. E a gente coloca esse efeito chamado Hue Saturation, onde eu vou pegar o Saturation e colocar tudo para minha esquerda. Ó. O que ele vai fazer? Ele vai dessaturar, então ele vai tirar esse tomzinho meio de azul que tinha e a gente dá um OK. Agora, aqui eu preciso eliminar essa parte azul. Ou melhor, azul não, desculpa, essa parte preta. Não sei porque eu tô falando azul, meu Deus, tô ficando louco. Então essa parte aqui, ó. E aí eu posso fazer a mesma coisa que a gente fez nessa camada, que foi mudar as opções dela, onde a gente colocou o Screen. Ah, então a gente vai usar Screen também aqui no logo? Então, até poderia, ó, seleciona ele, se você colocar aqui, ó, Screen, até vai, mas não fica muito bom. Então, se você usar mais alguns aqui dessa categoria, ó, de Lighten até Lighter Color, tem vários deles. Eu acho que o Lighten funciona bem, ó. Aí tá legal, sumiu aquela parte preta e mesclou a imagem. Então o que você pode fazer é Ctrl T, diminui um pouquinho, segurando o Shift, ó. Coloca mais no cantinho do seu arquivo, deixa eu só mudar de novo que eu acabei amassando, ó. E usando ali a ferramenta de movimentação ou as setas no seu teclado, ó, você pode subir, colocar mais para a esquerda ou para a direita. Eu acho que eu vou colocar mais ou menos aqui, como se fosse entre esses três foguinhos aí, ó. Pronto! Temos o logotipo, vamos inserir os textos. Os textos, eu vou um pouquinho mais rápido, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, tá? Mas é basicão mesmo. Você pode vir aqui do lado esquerdo, ó, ferramenta de texto, clique e solta na tela e eu vou digitar aqui, ó, super promoção. Aqui a cor não está me ajudando, então eu posso selecionar tudo, ó, clicando e arrastando ou
pressionando Ctrl A. E na parte de cima você tem essa opção aqui, onde você pode mudar as cores. Então eu vou colocar um tomzinho aqui, ó, quase branco. Ó. Então digitei super promoção. Quando eu faço meus textos, eu gosto muito de aproveitar um texto que existe para fazer os outros. Nossa, professor, como é que é isso? Muito simples. Ó. Seleciona a camada do seu texto, vem com a ferramenta de movimentação, segura a tecla Alt e arrasta o seu texto aqui para baixo. Legal, duplicamos. Agora com a ferramenta de texto de novo, ó, você pode selecionar tudo e digitar outra coisa. Eu vou digitar aqui pizza. Só um detalhe muito importante. Para digitar esse texto, eu estou usando essa fonte, ó, Racing Sans One, que basicamente é uma fonte que eu achei. Eu posso estar enganado sobre isso. Por favor, se eu estiver errado, não me odeie. Mas eu acho que foi no Google Fontes. Geralmente, quando eu uso as minhas fontes, eu uso principalmente a fonte do Google Fontes e eu uso também do site da Fonte. São sites muito legais para você buscar fontes. Eu acho que foi de lá. Agora, se de repente você foi lá e falou: nossa, professor, você me enganou, não tinha essa fonte lá. Não tem problema, coloca uma fonte mais ou menos nesse mesmo estilo, ó, que é uma fonte bem grossona. Continuando, mesma coisa, ó. Vai com a ferramenta de movimentação, segura a tecla Alt, arrasta lá embaixo. Aqui eu vou colocar, ó, Delivery. Vou só jogar um pouquinho para cima, de novo seguro o Alt, ó. E aí eu vou digitar aqui um telefone qualquer, 011, sei lá, 9 15 25 15 69. Legal, só lembrando, tá? Esse aqui não é meu número de telefone. Por favor, não ligue para este número, porque é um número aleatório que eu acabei de inventar aqui na minha cabeça. Então vai que você liga lá e realmente existe alguém, né? Não posso garantir que se você ligar lá, vai ter alguém entregando pizzas. Enfim, continuando aqui, qual que é a ideia agora? Quando eu faço isso, né, essa questão de inserir os meus textos, eu já vou alinhar os meus textos aqui na tela. E antes de fazer isso, eu gostaria de dizer que eu já fiz um outro tutorial de como escrever textos e alinhar textos no Photoshop. Então, se você quiser, clica do lado direito no card, assiste esse tutorial que tá maravilhoso. Enfim, tá? Só para você saber que lá eu explico um pouco mais sobre essa questão de texto, diferentemente desse tutorial aqui, que o objetivo não é esse, certo? Então vamos lá. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar a camada do pizza, pressionar Ctrl T, segurando aqui nos cantinhos, ó, segurando o Shift e o Alt, eu vou aumentar, deixar bem grandão aí, ó, quase mais ou menos a mesma largura da pizza. Dá um Enter para finalizar, a gente pode soltar aqui talvez um pouquinho mais para baixo, pega o super promoção, ó, mesma coisa, segura no cantinho, segurando o Alt e Shift, eu vou deixar um pouquinho menor, mais ou menos isso, eu quero que a pizza, né, o nome pizza, seja mais importante, então aqui é uma coisa que eu explico um pouco mais dos meus cursos online, mas basicamente quando a gente trabalha com essa questão de elementos na tela, existe uma coisa que é a importância desse elemento, e para você trabalhar a importância dos elementos, é muito legal você ter o contraste, existem vários tipos diferentes de contraste, mas um dos que eu mais gosto é o contraste de tamanho. Então, quanto maior o elemento, se ele tiver em meio, né, a outros elementos pequenos, ele vai ser mais importante. Agora, se você tem lá muitos elementos grandes e um pequeno, esse pequeno vai chamar um pouco mais de atenção. Então, sempre entenda isso. Mas, no geral, o que geralmente está maior chama um pouco mais de atenção. Por isso é que a pizza está nesse tamanho gigantesco. Aí eu vou fazer o seguinte, essa camada aqui, super promoção, eu vou colocar mais perto do pizza, seleciono o super promoção e o pizza, e eu vou jogar aqui mais para cima, ó, mais ou menos perto da borda. Dica do Weber. Quando você for colocar as suas artes aqui, pelo amor de Deus, não coloca colado aqui nos cantos, tá? Deixa um pouquinho de margem. Isso aqui fica um pouquinho mais profissional, dá a impressão de que você tem um pouco mais de noção das bordas da imagem, e aí isso aqui tem... É como se fosse uma área para armazenar as suas imagens e os seus textos. Então deixa um pouquinho de margem que fica mais interessante. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar agora o telefone e de novo, ó, diminui o tamanho. Eu vou colocar ele um pouquinho menor aqui e o delivery eu vou deixar praticamente metade da largura dele, ó, e eu vou colocar mais ou menos aqui embaixo. Então já tem aí, ó, o delivery, o telefone, eu só vou colocar esses dois um pouquinho mais para baixo, seguindo mais ou menos aquela orientação aqui embaixo, deixando um pouquinho de margem. Agora que a gente tem os elementos, dá para perceber que talvez a nossa pizza esteja grande demais. Então o que eu vou fazer, ó, é pegar essa camada da pizza, eu vou jogar ela acima de todas as camadas mesmo, e com Ctrl T a gente diminui só um pouquinho e posiciona mais para baixo, ó.
Mais ou menos isso, tá vendo? Aí eu sei que você vai dizer, Professor, mas você deixou aqui, ó, em cima da pizza o nome. então, sim, para dizer que ela é tão grande que ela fica até na frente de outros elementos. Então essa basicamente é a ideia. Lógico, eu estou fazendo isso por opção, porque eu acho que fica da hora. Mas se você está olhando isso e falando, nossa, professor, eu nunca vi uma coisa mais ridícula. Então você pode fazer diferente se você quiser. Mas eu acho que fica bacana, por isso que eu vou manter essa ideia. Ainda dá para a gente organizar um pouquinho mais os elementos, mas está faltando alguns outros elementos. Então por isso é que eu não fiz nada disso. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Do lado esquerdo eu vou vir com a ferramenta de retângulo e aí eu vou clicar e arrastar, ó, criando mais ou menos um retângulo um pouquinho maior do que essa área do telefone. Quando você faz isso, você percebe que tem algumas bolinhas aqui, tá vendo? Sim, tô vendo! Então, essas bolinhas você pode clicar e arrastar, ó, e arredondar os cantos. Eu vou arredondar só um pouquinho de leve. Quando a gente deixa coisas um pouquinho mais arredondadas, dá a impressão um pouco mais de ser uma coisa mais amigável, mais tranquila, mais suave. Coisas com cantos muito bicudos, dá a impressão de ser um pouquinho mais agressivo. Então, por isso que eu quero que as pessoas liguem para esse telefone aqui para pedir essa pizza maravilhosa. Então, por isso que eu estou colocando esse retângulo um pouquinho mais arredondado. Outra coisa, selecionando essa camada do retângulo, você percebe que ela está num tom bem preto, bem escuro. Quando eu crio as minhas artes, eu não gosto de colocar nada muito preto, né, o preto total, nem branco total. Então, para isso, ó, seleciona a camada do retângulo, seleciona a ferramenta retângulo, vai lá em cima nessa opção das cores e clica nesse botãozinho. Ó. Eu não sei para que o Photoshop faz esse caminho terrível. É um caminhozinho meio longo, né, para definir uma cor, mas enfim, clica aí, ó. Clicando aqui, tem as opções aqui do lado esquerdo, eu vou arrastar tudo para a esquerda e descer, mas não desce tudo não, ó. Deixa um pouquinho mais aqui, ó. Então fica um cinza bem escuro. Legal, esse retângulo aqui não está na posição correta, né? Porque ele está tampando o nosso telefone. Então, nas ordens das camadas, move o retângulo para debaixo do número de telefone, se quiser até, ó, debaixo do delivery aí, ó. Então nós temos essa opção. Agora, se tiver muito grande o seu retângulo, seleciona a camada retângulo, pressiona Ctrl T, ó, e aí você pode clicar nos cantinhos. Dessa vez nem precisa de Shift, ó. Você pode só clicar aqui nos cantinhos, ó, na esquerda, na direita, né, em cima e embaixo, e deixar um pouquinho menor se você quiser. Não precisa ser um recipiente assim tão grande, né, uma área tão grande em volta, ó. Legal, então já tem o telefone para a pessoa pedir ali se ela quiser. Eu queria alinhar todos os meus textos, deixar tudo bem no meio. Então eu vou selecionar todas as camadas de texto e aí, ó, com a ferramenta de movimentação selecionada, clica nesse botãozinho. Então vai tudo exatamente para o meio. Legal, lindo e maravilhoso. Aproveitando que a gente já tem os nossos elementos aqui, eu vou só colocar algumas cores. Então eu vou selecionar aqui essa camada do delivery e se você quiser, ó, com a ferramenta de texto, seleciona tudo, clica aqui em cima, ó, para selecionar uma cor e clica nesse retângulo que a gente fez, ó. E aí você vai ter esse tomzinho mais preto. Eu vou dar um OK e aí você seleciona a ferramenta de movimentação para finalizar. Ó. Então tá lá, Delivery. A gente pode até aumentar o Delivery um pouquinho, ó, com Ctrl T, só para chamar um pouquinho mais de atenção, ó. Legal. Agora, com a ferramenta de texto ainda, eu vou selecionar aqui, pode ser o telefone desde o 9 até o final, e aí lá em cima você clica aqui, ó, para definir um tom. Eu vou nesses tons de amarelo aqui e depois jogo aqui para a esquerda, ó, para puxar para essa coisa mais de alimento, né? Quando a gente usa meio vermelho e amarelo, tem essa questão mais de alimento, para chamar atenção, essa coisa toda. Tipo aquela ideia do McDonald's, de muitos restaurantes usam esses tons aí de vermelho e amarelo, a gente vai seguir essa ideia aí, ó. Outra coisa, eu acabei esquecendo isso, né? Por favor, ignore a minha burrice. Com essa camada aqui do retângulo selecionado, eu também vou alinhar ali no meio, porque vai ser o meinho da base do nosso texto que a gente tem do telefone. Eu acho que essa pizza aqui branca também não está muito legal, então eu vou selecioná-la. Selecionando as opções de cores, eu vou clicar em cima de uma das letras aqui, ó, do nosso texto do telefone e tá aí, nosso texto já amarelinho. Talvez o pizza esteja meio grande até. Vou deixar um pouquinho menor, ó. Legal, e o super promoção eu vou descer um pouquinho, acho que está muito no topo do arquivo, ó. Então a ideia é você sempre manter mais ou menos, né, a mesma distância que você tem aqui, ó, da questão da base ou qualquer outro elemento que você tenha nos cantos. Estou tentando respeitar mais ou menos essa ideia. Agora que a gente fez essa parada toda, eu vou colocar só mais alguns detalhes. Essa pizza, ela está meio que voando aqui. Então a gente pode deixar dessa forma ou a gente poderia criar aqui embaixo como se fosse um tipo de sombra, né? Como se ela tivesse meio que de pé em cima dessa parte. Lógico, fisicamente não faz sentido isso, mas ninguém está falando de nada fisicamente. A gente está falando de chamar atenção para essa pizza que a gente tem. Então o que eu vou fazer, ó, é selecionar a camada da pizza e eu vou duplicá-la. Então para duplicar você pressiona Ctrl J. A gente vai ter duas pizzas, certo? A de cima e a de baixo. Beleza, professor, e agora? Então, seleciona a de baixo. Eu vou pressionar Ctrl F e digitar Hue, para aquele mesmo efeito lá, ó, de Hue Saturation. Vem com esse Lightness, coloca
tudo para a esquerda e dá um OK. O que nós vamos ter agora ó, é essa camada da pizza, só que totalmente preta. Pressionando Ctrl T, você vai clicar bem aqui em cima, ó, nesse quadradão de cima, ó, e você vai amassar. Não deixa muito amassado, não deixa grandão também. Mais ou menos isso aqui, ó, pra gente saber que é uma sombrinha. Agora o que eu vou fazer é só descer um pouquinho, ó, usando a ferramenta de movimentação com as setas no teclado mesmo, ó, pressionando para baixo 1 ou 2 vezes, ó, só para criar um pouquinho mais de sombrinha aqui. E agora a gente vai desfocar essa sombra indo lá em cima em Filter, Blur. E aí você tem a opção de Gaussian Blur, mas nesse caso, eu acho que o Motion Blur funciona melhor. Ó. Eu vou deixar esse angle aqui em 0. Então ele vai deixar como é que eu posso dizer? Um desfoque nesse sentido aqui, ó, no horizontal. E a distância, ó, é o quanto de desfoque você quer. Eu acho que a distância aqui pode ser, sei lá, uns 150 mesmo, ó, um valorzinho razoável. Dá um OK. E se você quiser essa sombra estiver muito intensa, deixa selecionar. Nossa, só que era para ser uma seta. Oh, meu Deus. Deixa a camada selecionada. Olha, eu fazendo um monte de besteira. Agora sim, uma seta. Deixa selecionada essa camada. E muda a opacidade aqui, ó, para uns 80. Então tem uma sombra, mas não fica tão marcada ainda. Se você quiser, você ainda pode talvez amassar um pouquinho mais, ó. Tá aí, nossa sombrinha, tá vendo? Isso ajuda a criar uma interação dos elementos que a gente tem. Então, se você começa a colocar iluminação, sombra, isso ajuda a conectar os elementos. Fica mais interessante. Ah, professor, o professor falou que tem que fazer isso sempre. Não falei que tem que fazer sempre. Eu falei que isso é legal em alguns casos. Ó. Última coisa que eu vou fazer aqui é só criar um pouquinho mais de interação também. Então, seleciona a camada da pizza de novo. Vou dar um Ctrl J para duplicar. E de novo ali, ó, com o Hue Saturation, eu vou vir e colocar esse Lightness totalmente para a esquerda e dar um OK. Eu vou pegar essa camada aqui, ó, e vou jogar ela em cima da camada do nome pizza. Agora o que você faz? Seleciona essa camada aqui, botão da direita nela e coloca Create Clipping Mask. Quando você faz isso, o que acontece? O conteúdo desta camada vai ficar dentro da de baixo, ou seja, toda essa parte pretona ficou dentro aqui do pizza. Então seleciona essa sombra, vem com a ferramenta de movimentação e arrasta para cima. Ó. Olha só. Toda a sombra da pizza fica ali. Não precisa ser muito não, ó. Só um pouquinho para cima. E mesma coisa, vamos lá em Filter, Blur. Já sei, agora a gente vai em Motion Blur. Não, te enganei. Agora a gente vai vir aqui ó, em Gaussian Blur. E em Gaussian Blur eu posso colocar aqui um valor tipo uns 5 mesmo. Ó. Só para dar um desfoquezinho. Talvez até um pouco mais, vai. Até uns 10, ó. Acho que uns 10. Tá... agora já não sei. Vamos de 5 mesmo, ó. E dá um OK. Essa sombra está muito escura. Ah, já sei, professor. Agora a gente seleciona e vem aqui em Opacity, não é isso? Tá vendo como você sabe, ó? E esse Opacity aqui, eu acho que é uns 50%, ó. Se eu deixar muito preto, né, muito escuro, tá vendo? Ele acaba chamando muita atenção. Ah, nossa, legal, deu maior trabalho para fazer essa sombra, eu não quero escondê-la. Então, sim, mas você tem que entender que antes de ficar pensando em esconder ou não, você tem que saber se o objetivo da montagem está sendo atingido, que é passar a ideia de super promoção de pizza para a pessoa ligar lá. Uma sombra não vai fazer a pessoa ligar neste número de telefone, então sempre entenda isso. Qual é o objetivo da sua arte na hora que você vai fazer? Então, às vezes tem gente que olha e fala, nossa, deu maior trabalho fazer isso, então eu vou chamar mais atenção para isso. Não, a gente quer vender uma pizza em super promoção e não uma sombra que a gente teve que fazer aqui dentro do Photoshop. Eu acho que essa sombra aqui, eu vou descer um pouco mais, ó. Acho que aqui fica um pouquinho mais legal. Não fica tão assim, né, ó. Parece que ela está muito longe do texto, então um pouquinho mais próximo. Acho que aqui tá bacana. E, por incrível que pareça, acabamos de terminar aqui a nossa montagem maravilhosa deste flyer. Se você quiser, né, e você olhar para sua pizza, de repente estiver muito grande ainda, você pode selecionar a camada da pizza, a camada da sombra e essa sombra aqui, ó, que ficou no texto, Ctrl T e diminui talvez um pouquinho mais. Ou se você quiser maior também, ó, você que sabe, você escolhe, mas acho que esse tamanho aqui no geral tá bom. Outra coisa que eu também fiz dessa montagem aqui para montagem que eu tenho aí no começo, né, que eu mostrei, foi isso aqui, ó. Eu importei uma imagem, que eu também peguei no FreePic, acho que eu coloquei pizza também, aí apareceu essa menina aqui, tem várias posições dela diferentes, e aí eu coloquei ela aqui na base. Aqui eu recortei a imagem, como eu já mostrei como recortar em outros tutoriais aqui do YouTube. Então, se você não sabe recortar imagens, você pode usar esses outros tutoriais para isso. E basicamente você pode inserir outros elementos se você quiser. Nesse caso, a gente fecha desse jeito, porque funciona. Mas se você quiser continuar avançando nos seus conhecimentos, eu te desafio. Vai lá e coloca uma imagenzinha aqui no cantinho para chamar um pouco mais de atenção. Olha, delivery, liga lá que essa pizza é maravilhosa. Antes de ir embora, tem um outro tutorial que eu acho que você pode gostar, que é como fazer uma montagem no Photoshop. A gente une aí 3 imagens dentro da mesma
E é bacana. Tudo bem que eu usei aí para um tema específico que foi Dia dos Namorados. Ai, que paixão! Só que você pode usar o mesmo conceito para outros tipos de montagem. Então funciona para qualquer tipo de tema o que você aprende lá. Ah, professor, eu quero muito assistir esse tutorial. Onde é que tá? Clica do lado direito no card e aí você pode assistir esse tutorial. Nossa, que palavra difícil. Esse tutorial maravilhoso. O flyer fica por aqui. Para você que conseguiu, meus parabéns. Você está querendo aprender mais sobre Photoshop? É claro que você tá! Então o que você faz? Vai na descrição do vídeo aí embaixo, porque lá tem os cursos. Na verdade não tem os cursos, tem os links dos meus cursos online de Photoshop. Tem o curso de Photoshop, que é bastante óbvio esse nome, mas basicamente é para você que quer aprender as coisas mais básicas e estruturais e essenciais do Photoshop. Tem o curso Photoshop Business, onde a gente vai criar diversas artes do começo até o final, passando pelo processo de criação de todas elas. E o mais novo curso, Flyer Animado, onde a gente vai criar 4 flyers do começo até o final, não só a criação, mas também a animação dessas artes usando o After Effects. Ai, esse curso está maravilhoso! Ah, e tem um cupom de desconto especial também. Como é que eu faço para acessar esse cupom? É muito fácil, é só você ir na descrição do vídeo aí embaixo e tem os links dos cursos e também o link desse cupom e como é que você faz para usar esse cupom. Então vai logo, porque essa chance é única. Nossa, isso ficou bem impactante, hein? Ah, antes de você ir embora, dá só uma clicadinha aqui do lado, ó, porque tem mais alguns tutoriais de Photoshop que eu acho que pode ser interessante para você assistir. Esses tutoriais estão muito bons. É claro que dizer que estão muito bons é estranho, porque parece que eu tô elogiando o meu próprio trabalho, afinal de contas eu que fiz os tutoriais. Mas clica aí, ó, vai valer a pena. Até mais.